Olá, tudo bem? Eu me chamo Ligiane Soares, meu sinal na comunidade surda é esse, conforme eu vou mostrar na próxima imagem do meu slide. É, então, é com muita satisfação que estou aqui participando do segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Eu sou professora de Libras e também tradutora e intérprete de Libras. E o tema da minha pesquisa que eu trago para apresentar aqui neste congresso é a formação de professores para a inclusão de alunos surdos no ensino regular. E, como eu disse, meu sinal na comunidade surda é esse. Para quem não sabe, sinal é o nosso nome visual, tá? Dentro da comunidade surda. Então, cada pessoa recebe um sinal, que é o seu nome visual, e o meu é esse. O L de Lidiane, que é o meu nome, na frente do meu sorriso, tá bom? Bom, vamos lá. Para iniciar, eu queria apresentar a minha pesquisa, né? É, A minha pesquisa está baseada no tema de inclusão de surdos, né? Na inclusão de alunos surdos. E a inclusão de alunos com deficiência, incluindo os surdos, ela é garantida por políticas públicas. Então, hoje a gente já tem muitos marcos legais, desde documentos da Constituição de 1888, certo? 1988, até os dias atuais, já existem diversas leis e decretos que asseguram o direito da pessoa surda ser incluída e também todas as pessoas com deficiência, principalmente a lei, né, do ano de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Este é um marco legal que ele reforça a importância de todos os estabelecimentos estarem preparados para incluir todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, dentre elas as pessoas surdas, certo? A prática educacional, ela ainda enfrenta desafios para garantir a inclusão efetiva dos alunos surdos. Então, como eu disse, já existem diversas leis, legislações, marcos legais que garantem, né, o direito da pessoa surda ter ser incluída na sociedade. E onde é que a gente encontra mais pessoas surdas? Dentro das escolas, no ambiente escolar, na prática educacional. E lá a gente percebe que para que os surdos sejam verdadeiramente incluídos, eles ainda enfrentam grandes desafios. E a gente vai conhecer um pouquinho desses desafios aqui na minha pesquisa, certo? Qual a importância desse tema, né? Primeiro é destacar a formação de professores em Libras e em práticas pedagógicas inclusivas, porque elas são essenciais para atender as necessidades dos alunos surdos. Então, para garantir que o estudante surdo seja incluído na escola, né, no qual ele estuda, é preciso que os professores dele tenham formação em Libras, tenham conhecimento pelo menos básico de Libras para conseguir incluir este aluno e também promover práticas pedagógicas inclusivas, ou seja, onde esse professor ele possa estar utilizando práticas pedagógicas que venha de certa forma interagir os surdos com os ouvintes e fazer com que o aluno surdo não se sinta excluído dentro da sala de aula. Além disso, a importância desse tema está na ideia de superar barreiras na comunicação e na adaptação curricular, que ela é fundamental que aconteça, que a gente consiga romper, né, superar essas barreiras na comunicação e também adaptar o currículo para atender a realidade e as necessidades do estudante surdo. E isso vai ser possível. é, Isso sendo possível, a gente consegue alcançar uma educação de qualidade e acessível. Diante disso, eu trago como questão central a seguinte pergunta, né? Quais são as principais dificuldades e as soluções possíveis para capacitar os professores no atendimento inclusivo de alunos surdos? Né? Então, vamos estudar nessa pesquisa quais são essas principais dificuldades e também soluções que os professores, para conseguir atender de forma inclusiva seus estudantes surdos, eles precisam ter para
ou melhor, na sua formação, né, de professor, para que ele consiga se capacitar para atender esse estudante surdo, quais são as principais dificuldades e as possíveis soluções que a gente encontrou. Bom, nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar as dificuldades na inclusão de alunos surdos e explorar soluções para uma educação inclusiva e eficaz. Então, vamos inicialmente investigar quais são essas dificuldades para que os surdos sejam incluídos, os alunos surdos, e depois vamos perceber, vamos pesquisar, analisar, explorar as soluções, né, que podem ser apresentadas versus a dificuldade, com o intuito de oferecer uma educação inclusiva de forma eficaz. Nesse sentido, os objetivos específicos são identificar as principais barreiras enfrentadas pelos professores para a inclusão de alunos surdos no ensino regular. Então, a gente precisa perceber quais são essas dificuldades que os professores enfrentam ao tentar incluir seu aluno surdo no ensino regular. E analisar o nível de formação dos professores em Libras e em metodologias pedagógicas inclusivas, ou seja, além de pesquisar quais são as barreiras que os professores enfrentam quando tentam incluir seus alunos surdos, nós vamos também tentar entender, analisar qual é o nível de formação desses professores e também acerca de suas metodologias pedagógicas inclusivas, né? Qual é o nível delas, desses professores. Diante disso, a pesquisa ela se justifica pela necessidade de superar barreiras que limitam a participação de alunos no ensino regular, apesar das políticas públicas. Ou seja, a gente sabe que, como eu disse no início, já existem milhares de leis, legislações e decretos, marcos legais aqui no Brasil, que garantem a acessibilidade comunicacional de pessoas surdas e a inclusão delas. No entanto, a gente percebe que na prática ainda existem muitas barreiras que precisam ser superadas. E essas barreiras elas acabam limitando a participação dos alunos surdos no ensino regular. Então, diante disso, a pesquisa ela se justifica dessa maneira. E a metodologia que eu utilizei para realizar esta pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica, análise de estudos e documentos sobre formação de professores e metodologias inclusivas. Quais foram os referenciais teóricos que eu utilizei nessa presente pesquisa? Primeiro, a formação em Libras e metodologias inclusivas. A gente utilizou a autora Santana, 2006, e Nora, 2017. Foram duas autoras que discutem, né, sobre a formação em Libras e metodologias inclusivas. Lacerda, 2006, discute sobre a contribuição dos intérpretes de Libras. E Mendes Figueiredo e Ribeiro, 2015, trata sobre as políticas públicas de educação inclusiva. Então, essas são as três temáticas que eu separei como as principais para serem discutidas aqui ao longo do trabalho, tá certo? E para isso me baseei nesses 4 autores. Vou apresentar, né, cada um desses temas, subtemas, na verdade. Por exemplo, o que é que Santana fala sobre a formação em Libras e metodologias inclusivas. Segundo Santana, 2006, o domínio da Libras por parte dos docentes é importante, é essencial para proporcionar uma comunicação eficaz e significativa entre professor e aluno surdo, facilitando sua socialização e desenvolvimento acadêmico. Então, a gente percebe que, assim como Santana fala, que os professores eles precisam ter o conhecimento de Libras, né, para garantir uma comunicação eficaz e significativa entre professor e aluno surdo. Eu me recordo da minha primeira experiência antes mesmo de saber Libras. Em sala de aula, onde eu tinha 3 alunas surdas, eu era professora ouvinte de sociologia, não tinha conhecimento nenhum de Libras. E na minha sala de aula tinha 3 alunas surdas, eu não sabia me comunicar com elas, dependia da intérprete para poder conversar. Mas isso não me. Aquilo me incomodava, então eu decidi aprender Libras para conseguir, de fato, conseguir incluir as minhas alunas surdas e conseguir estabelecer uma comunicação eficaz e significativa entre mim, professora, e elas estudantes. E assim, eu concordo, né, com o autor Santana 2006, que veio falar justamente da importância de o professor ter esse domínio da Libras. Domínio é um nome muito forte, mas pelo menos ter o conhecimento básico de Libras a fim de garantir
essa comunicação, que a comunicação entre professor e aluno surdo aconteça, né? De uma forma significativa, facilitando então sua socialização e desenvolvimento acadêmico. Porque quando o aluno surdo ele percebe que o professor sabe Libras, ele se sente mais incluído ali naquela sala de aula, consegue socializar melhor com os colegas e professor, e também melhora seu desenvolvimento acadêmico, né? Porque ele consegue ali ser estimulado na sua língua materna, que é a Libras. Nora 2017 argumenta que, embora muitos professores tenham domínio de suas áreas de ensino, a falta de informação específica sobre surdez e estratégias inclusivas limita a qualidade do ensino oferecido. Ou seja, concordo também com Nora 2017, porque o que a gente percebe é que a maioria dos professores eles têm conhecimento específico da sua determinada área de formação. Mas sobre surdez e sobre estratégias de inclusão, eles não têm muito conhecimento e isso acaba limitando a oferta de um ensino de qualidade para os estudantes surdos, certo? Agora, sobre a contribuição dos intérpretes de Libras, eu trago Lacerda 2006, que destacou a importância dos intérpretes de Libras como profissionais indispensáveis no processo de inclusão, pois eles não apenas traduzem as informações verbais para a língua de sinais, mas também desempenham um papel crucial na adaptação do currículo e das avaliações. Esses profissionais colaboraram ativamente para garantir que o conteúdo seja acessível e específico para todos os alunos, permitindo que os surdos participem de forma plena e significativa das atividades escolares. Certo? Então, assim, os intérpretes de Libras são profissionais que são essenciais, indispensáveis no processo de inclusão. Não é que uma sala de aula tem um intérprete, quer dizer que aquela sala de aula é inclusiva, não. A inclusão vai além de ter um intérprete de Libras no local, tá? Mas ele é indispensável nesse processo de inclusão. E colabora ativamente para garantir que o conteúdo seja acessível e específico para todos os alunos, permitindo que os surdos eles consigam participar de forma plena e significativa das atividades escolares. Ou seja, se não tiver intérprete de Libras, os surdos não vão ter acessibilidade e não vão ter acesso ao conhecimento. Políticas públicas de educação inclusiva. Eu destaco aqui os autores Mendes, Figueiredo e Ribeiro, 2015, que apontam que a inclusão vai além de adaptar materiais ou métodos de ensino. Ela exige o engajamento de toda a comunidade escolar, promovendo uma cultura de acessibilidade e respeito mútuo. Como eu disse, a inclusão não é só ter o intérprete de Libras, que é um material, vamos dizer assim, é um recurso humano, né? Não é só ter recursos materiais, recursos didáticos, recursos humanos, como o intérprete de Libras, por exemplo. É todo um conjunto. É preciso que haja a criação de um ambiente inclusivo a partir da colaboração entre professores, alunos, pais e demais funcionários da escola, ou seja, é preciso a participação de todos para de fato conseguir incluir o aluno surdo. Diante disso, os resultados da pesquisa, nós podemos perceber que as principais barreiras que foram identificadas foi a falta de informação específica dos professores, ou seja, os professores não sabem Libras, não sabem sobre surdez e nem mesmo sobre adaptação de material, e também a insuficiência de recursos pedagógicos, como intérpretes e materiais adaptados. Então, a grande maioria dos materiais estão apenas em português escrito e existem muitos poucos adaptados. Então, isso é uma grande barreira, né, para o acesso à educação das pessoas. E quais são os impactos disso? Comprometimento da qualidade do ensino, que o surdo fica com seu ensino, sua qualidade de ensino comprometida, e também os desafios na adaptação do currículo para alunos surdos. As soluções que foram propostas foi capacitação contínua dos docentes, ou seja, é preciso que os docentes tenham acesso à formação continuada de ensino de Libras e também de metodologias pedagógicas inclusivas, para que eles fiquem preparados para conseguir de fato incluir o aluno surdo. É preciso também a adoção de tecnologias assistivas, como ferramentas para facilitar a comunicação e o aprendizado, pode ser por meio de aplicativos também, e colaboração ativa da comunidade escolar, ou seja, integração de professores, intérpretes, alunos e suas famílias. A conclusão desse trabalho é que a inclusão de alunos surdos precisa que tenha formação específica contínua dos professores,
uso de tecnologias assistivas, adaptação do currículo e práticas pedagógicas em um ambiente escolar colaborativo e acessível. As palavras-chave que eu utilizei nesta pesquisa foi inclusão escolar, língua de sinais, Libras, formação docente e tecnologias assistivas. Aqui são as referências que eu utilizei e meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da minha pesquisa. Estou disponível. Estou disponível para quem quiser tirar dúvidas. É só me contactar, meu Instagram, @lidlibras. Me acompanha lá e foi um grande prazer participar aqui e apresentar este trabalho no 2º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Grande abraço, grande beijo. Tchau, tchau.